A Páscoa é Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético ao falar de Jesus. O Novo Testamento ensina explicitamente que a festa judaica são sombra de coisas futuras, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? O evento da Páscoa era uma graça salvadora de Deus. Deus tirou o povo do Egito, não porque era um povo que merecia, mas porque Deus amou eles e porque Deus tinha feito um concerto com Abraão. Combinou com Abraão: Abraão, me obedeça, me siga, faça de mim o seu Deus e eu vou fazer você e seus filhos e os seus descendentes e todos os que creem, o meu povo. E para quem é meu povo, eu vou agir com a proteção. Então, semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Segundo, lá no Egito, o povo de Deus tinha que passar o sangue no umbral da porta, né? O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. A principal característica da morte de Jesus é que ele derramou todo o seu sangue até verter água, não ficou sangue nele. Então, o sangue de Jesus Cristo é que foi o preço, a moeda, para resgatar eu, para redimir eu e livrar da escravidão. O escravo, aqui no Brasil, quando tinha, ele deixava de ser escravo quando alguém ia lá e pagava o preço que o senhor dele pedia. E muitos escravos não conseguiam deixar de ser escravo porque o preço era altíssimo e não encontrava ninguém que fizesse isso. De igual maneira, eu e você só poderíamos ser livres, libertos, quando aparecesse alguém que estivesse disposto a pagar o preço total da dívida, que foi Jesus. O Cordeiro Pascal era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isso prenunciava a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Paulo expressamente chama a Cristo como nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós. Então, não era uma pessoa de boa vontade que podia fazer isso. Não era uma pessoa qualquer, comedor de arroz e feijão, né? Teria que ser alguém com poder, com algo assim único, exclusivo, que só ele tinha. Jesus, Deus, filho de cachorro não é cachorro? Filho de Deus é Deus. Jesus despiu-se da sua glória, se fez carne, habitou em nós, sofreu o que eu e você sofre, até os 30 anos, batizou-se, pregou o reino dos céus, e aí o Deus que habitou entre nós e se fez carne morreu. Só ele tem essas características, só ele podia fazer isso. Uma passagem da Bíblia falou: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não afastou, por quê? Porque mais ninguém poderia fazer, não tinha possibilidade. Deus, o amor supremo, não ia poupar o próprio filho. Se houvesse uma alternativa, iria, mas não poupou por quê? Não é porque ele era ruim, não é porque não tinha opção, não tinha um substituto. A ovelha do Egito era substituto do filho mais velho. Uma ovelha podia substituir o meu filho mais velho, se eu tivesse, o seu filho mais velho, o filho mais velho de quem quer que seja. Mas, para salvar a humanidade inteira, não teria como. Seria necessário 8 bilhões de ovelhas a cada 100 anos para poder salvar todo mundo, porque a humanidade renova-se. E está crescendo, era 5 bilhões, estamos em 8 bilhões. Então, só Jesus podia morrer para salvar os que estavam ali, os de 10 anos depois, 100 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois, 3000 anos depois. Enquanto essa terra existir, o sacrifício de Jesus tem efeito. Amém? O cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mácula. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Aleluia. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte essa que o salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele,
na cruz foi um sacrifício eficaz, realizamos esse, em continuação, a Santa Ceia do Senhor como um memorial em memória ao que Jesus fez. Então, comer a carne do cordeiro ali, assada, lá no Egito, na Páscoa, significava assim, olha, eu me identifico contigo, eu sofro por ti, eu te agradeço, eu me torno um com você. Você morreu, mas eu estou me tornando com você. Isso era um costume. Quando tinha 2, 3 irmãos, um morria, o irmão ia lá e casava com a mulher do irmão morto. Para quê? Para dar continuidade. Ele se unia com a carne do irmão, que o casamento é união de carne. Para quê? Para dar continuidade. Se morresse o segundo irmão, o terceiro tinha que ir lá e casar com as mulheres dos dois. Por quê? Para dizer assim, ó, eu participo da tua carne, porque eu me identifico com você, me torno um com você. Olha que revelação que Deus está me dando aqui agora. Comer a carne, participar da ceia, dizer assim, ó, eu me identifico com Cristo, eu me torno um com Ele, eu faço um compromisso da continuidade ao que Ele fez, e assim como Ele ressuscitou, porque eu sou um com Ele, eu também vou ressuscitar. Que palavra é essa, né? Mais 2 itens, encerro e nós vamos orar. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé. Essa obediência pela fé resultou, então, em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência e fé. Amém? O cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com pães asmos, uma vez que na Bíblia, o fermento simboliza pecado e corrupção. Esses pães representavam, o pães asmo é pão sem fermento, né? Esses pães representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Amém? Fiquem aí com esse ensinamento. E agora sim, feliz Páscoa, mas uma feliz Páscoa com entendimento bíblico para todos meus irmãos e irmãs. E assim o nosso Deus vai operando em nossas vidas e trabalhando em nosso ser e em nosso coração.